e dando um oi para o YouTube. Gravação iniciada no Team Link. Bom dia, oitavo ano, aula de matemática. O livro é a unidade 2. Nós estamos nas operações com polinômios, na página 22. O Lucas me pediu ali para verificar um gabarito do exercício 5 e hoje é o aniversário da Sra. Luísa da Tesouraria, 10 de julho de 2020. Então tá, aula apresentada, vamos ao gabarito então primeiro, pode ser, Lucas? Tu concorda comigo? Concorda ou sem corda? Vamos lá. Gabarito do exercício de número 5. Ah, tá, os 3 saquinhos de pipoca, né? Aham. Livro unidade 2. A gente chegou a corrigir ali, né, Lucas? No quadro, eu acho, antes de mostrar o gabarito. Exercício 5. Não, acho que não era isso. O troco que Maria deve receber. Ah, tá, sim. Tá aqui. Então, exercício 5 tem, acho que tem 2 itens. Sim, tem o item A e tem o item B, né? Daí, quando fala de Maria Paula, é os R$10 menos 3 vezes o preço da pipoca. Depois, o item B. Fernando comprou uma camisa por R$90, dando 2 notas de Y reais para pagá-la. Que polinômio representa o troco de Fernando? Então, 2 vezes a nota ali, né? Menos R$90. Daí tu não sabe que nota é essa, né? Pelo menos. Poderia ser 2 notas de 50, talvez. Ou 2 notas de 100, mas 2 notas de 100 não daria 2 notas de 100. Porque se custa no nota R$90, com uma só resolve. Conseguiu então, Lucas? Beleza, mano. Vamos lá. Subtração de polinômios. Vou colocar o desenho aqui em foco. A minha mesa está uma bagunça, mas também eu fiquei correndo para tentar acertar as coisas. Depois eu fecho tudo. Vou colocar aqui então o desenho em foco. Mata, tem muita claridade. Só um pouquinho que eu já volto aí. Vou tentar fechar um pouquinho a claridade aqui. Não sei, parece que melhorou um pouco. Mas só um pouco. Tá? Acompanha no livro também, né? Então, o que o livro está nos dizendo ali? Ó? Observe os retângulos desta figura. Tem 2 retângulos, né? O retângulo grande de base x mais 2a é o retângulo grande. Tá? A base do retângulo grande, então, é x mais 2a. A largura do retângulo grande é 7 mais a. Ok? Tá? Então, o retângulo grande é composto por essa área aqui roxa, sei lá, roxa, mais essa área aqui laranja. Esse é o retângulo grande, né? O retângulo pequeno é só essa areazinha aqui, é só essa região aqui de largura 7 e comprimento, né, x. Ok até agora? Ele está dizendo assim, ó, qual é a diferença entre o perímetro do retângulo maior e o do menor? Então a ideia quer saber assim, ó, quanto o grande vale mais do que o pequeno. Então essa é uma ideia de subtração, certo? Ele está perguntando em relação ao perímetro. Por que ele está pensando em relação ao perímetro? Vamos, sei lá, imaginar uma situação como essa aqui, ó. Olha, o meu terreno é isso aqui, tem essas medidas. Medida x aqui e medida 7 aqui. Eu quero cercar o meu terreno. O meu terreno já está cercado, certo?
Daí, passa algum tempo depois, eu chego e digo assim, ó, não, mas eu quero cercar o meu terreno maior, o meu terreno, eu vou aumentar o meu terreno, sei lá, compro mais propriedades, mas eu vou querer cercar o meu terreno. Então, o meu terreno, que vai ser maior, vai incluir o meu terreno anterior. Então, daí ele pensa assim, ó, bom, se eu gastei para cercar o meu terreno tanto, o que acontece para eu cercar esse outro tanto aqui? Então faz sentido tu pensar em subtração, não é? Em subtração de perímetro. Mais ou menos, né? Porque muito da madeira aqui tu vai aproveitar, mas só para tu ter uma ideia, tá? Só para tu ter uma pequena ideia assim, ó. Tá, eu vou aumentar o meu terreno, então quanto para cercar esse terreno aqui, ó, vale mais do que quando eu já cerquei esse pequenininho aqui. Digamos que para cercar esse terreno aqui eu tenha gastado R$10. 10 reais, certo? E para cercar esse terreno aqui, ó, eu tenha gastado R$50. Então faz sentido tu fazer essa comparação assim, vai dar uns R$40 de diferença, certo? Faz sentido tu pensar nisso, né? Mas óbvio, né? Quando tu tem um terreno dentro do outro, tu aproveita. Tu vai aproveitar esse espaço aqui, tu vai aproveitar esse espaço aqui. Isso aqui, ó, isso aqui também, esse cerco, eu estou dizendo espaço, mas é esse cercado aqui, ó. Tu vai aproveitar esse cercado para o maior, tu vai aproveitar esse cercado para o maior também. E esses pedaços aqui, ó, tu vai acrescentando aqui assim também. Então, não vai ter desperdício, digamos assim. Vamos pensar que tu não tenha desperdício, tá bem? Mas eu só falei isso assim porque os cálculos na realidade eles não são tão simples assim, mas faz sentido tu pensar numa comparação. Então a subtração está por trás disso. E por que eu disse assim, ó, quanto é que eu gastei para cercar? Porque geralmente tu vai na madeireira e diz assim, ó, eu quero tantos metros de tábua ali, ó, para cercar o meu terreno. E a ideia que está por trás disso, cercar terreno, é perímetro, certo? Então faz sentido tu perguntar qual é a diferença entre o perímetro do retângulo maior e o do menor. Conseguir colocar uma ideia assim, ó, motivar o porquê calcular a diferença? Sim, né? Mais ou menos, dá para entender, né? A gente não vai ficar assim, né, cricrizando as coisas. Tá, vamos lá, ó. A diferença pode ser obtida pela a subtração dos polinômios A e B, tá? Depois na outra página ali, né? Vamos ver ali, ó, a página 23, e diz assim, ó, a diferença pode ser obtida pela subtração dos polinômios A e do B, que representam os perímetros dos retângulos maior e menor, respectivamente. Então, posso aproveitar e botar fora isso aqui. Vamos lá. Então, perímetro do retângulo maior. Acompanha na página 23, na tela aí, ó, vai ficar a figura para tu ir te baseando ali, tá? Então, ele pega esta medida. Não, isso aqui não tá. Deixa eu ver se aqui tá. Não. Isso aqui tá. Isso aqui tá. Tá? Vai acompanhando no teu livro ali. Então, qual é o perímetro da maior? Não tem x mais 2a, ele está pegando essa medida aqui, ó, x mais 2a, x mais essa medida 2a. Depois, a isso, ele está somando 7 mais a. Então, vamos aqui, ó, essa medida aqui, ó, é 7 mais a, certo? Então, x mais 2a mais a 7 mais a. Depois dele somar 7 mais a, ele soma x mais 2a de novo. Ou seja, essa medida aqui, já que isso aqui é um retângulo, isso aqui é x mais 2a também, ó.
x mais 2a, que é essa mesma medida aqui, certo? Depois, ele soma essa última medida ali, ó, 7 mais a, tá? Ficou, né? 7 mais a, certo? Reduzindo termos semelhantes, quantos x ele está somando? Ó? Ele está somando 1x, 2x, tá? Os as, quando ele está somando? Ele está somando 1a mais 2a, 3a, 3a mais 2a, 5a, 5a mais outro a, 6a. Então tá, tenho 2x, 6a e agora as medidas que não tem parte literal, né? 7 mais 7 dá 14. Se tu acompanhou o desenvolvimento ali, ó, no teu livro, certo? Tu viu que ele chegou à expressão 2x mais 6a mais 14, tá? Somando todos os termos que são semelhantes. X eu não posso somar com a nem com 7. E da mesma forma, a eu não posso somar com x, né? E nem com 7. E agora o retângulo menor eu vou representar por b. Apagando tudo aqui. Vou representar pelo polinômio b. Vamos lá ao polinômio b. O polinômio b é o retângulo menor, o laranja. Então, como é que ele começa? Vamos ver a primeira medida ali, x. Pega essa medida x aqui, soma com a medida 7, x mais 7. Depois, outra medida x, ó, igual a essa aqui. Outra medida x aqui em cima e outra medida 7. Então, aqui tem x mais 7 e aqui tem x. Não, errei. Aqui tem a medida x. Ó, aqui tem a medida x e aqui tem a medida 7. Quantos x's ele somou? 2 x's. É brincadeira, tá, gente? Não é? X's não existe. 7 mais 7, então 14, 2x mais 14, então, ele tem de medidas. Bom, para fazer a diferença, é só pegar o polinômio A, exceto o polinômio B. Vamos ver isso como funciona. O polinômio A reduzido para simplificar a nossa vida, né? Não a nossa vida, simplificar os nossos cálculos. Simplificar a vida não é legal, né? Simplificar a vida é papo de mafioso. Vamos ver aqui, ó. Tá congelado? Sim, congelou. Então tá, ó. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o polinômio A e subtrair do polinômio B. O polinômio A é o perímetro maior, o polinômio B é o perímetro menor, tá? Cada um dos polinômios eu vou representar dentro de um parênteses, certo? Então, o primeiro, o grande, lembra que a gente tinha calculado 2x mais 6a. E depois de mais 6a, tinha mais 14. Menos o polinômio b, ó, menos o polinômio b, que representa o perímetro menor. Simplificando o polinômio, o perímetro do menor, fica 2x mais 14. É isso, né? Foi isso que a gente calculou. 2x mais 14. Agora tem que subtrair um do outro. Então, tu tem esse polinômio menos esse polinômio. Perímetro do retângulo maior, perímetro do retângulo menor. Totalmente representado, né? Por x, por a aqui. Né? Tu não sabe,
isso aqui, o resultado aqui vai depender tanto da medida x quanto da medida a, certo? Bom, evidenciei aqui a subtração desses polinômios. Esse polinômio aqui não precisa de parênteses, 2x mais 6a mais 14, porque eu vou juntar termos que são semelhantes. Observa aqui, e isso é muito importante. Subtração, ou melhor, menos esse polinômio, a gente interpreta o oposto do que está aqui dentro. Lembra? E a gente faz uma distribuição, né? Multiplica o menos 1 aqui dentro. Mas a gente pode pensar assim, ó. Bom, esse aqui é o perímetro do pequeno e eu quero retirar o perímetro do pequeno. Como é que eu interpreto? O oposto do que está dentro do parênteses. Então, se aqui é 2x, aqui vai ficar menos 2x. Se aqui é 14, daí tu diz, é 14? Agora tu vai ficar menos 14. Tá? E agora, pensa comigo aqui, ó. O que de x eu só posso adicionar algebricamente com x, de a eu só posso adicionar algebricamente com termos que a, e termos que não têm parte semelhante, eu só posso operar com termos que não têm parte semelhante. Então, pensa comigo aqui, ó. Perdão. Com termos que não têm... deixa eu retomar então, ó. X, eu só posso operar com x, adicionar algebricamente. Termo a, eu só posso operar com outro termo a, certo? Se houver, nesse caso aqui não tem. E termos sem parte literal, era isso que eu queria falar. Termos sem parte literal, eu só posso operar com outro termo que não tem parte literal. Ou seja, termo sem parte literal é um número que a gente já conhecia. Agora a gente está entendendo ele como um monômio, né? Mas é um número que a gente já conhecia. 14 eu só posso operar com menos 14. Tá, professor, mas se fosse 14 e 8, por exemplo, são dois monômios de mesma parte literal, ou seja, eles não têm mesma parte literal. 14 e 8, nesse sentido, à vista dos monômios de polinômios, né, dessa estrutura de polinômios, a esta vista, 14 e 8 são termos semelhantes. Daí tu vai dizer assim, ó, nada a ver, professor, eu tenho 14 anos, meu irmão tem 8, a gente não tem nada a ver de diferença, assim, né? Eu sou bem mais alto, meu irmão é bem mais pequeno. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Não, eles são semelhantes sim, tá? Os dois são números, vamos pensar assim. Tá bem? Vem cá, só eu tô falando sozinho, parece que eu tô me divertindo sozinho. Diz assim, ó, pra mim, ok, eu tô entendendo. Bom. Agora sim. Eu sei, a Keila podia falar, né? A Keila diz assim, ó, nada a ver, senhor, nada a ver. 14 não tem nada a ver com 8. Gente, que nome é esse? Aí sim, senhor, quem é essa pessoa aqui? É o Xisto. Olha ali. Como é que esse guri bota esses nomes? A Keila, nada a ver. Vai dizer, Keila, que tu é bem mais alto que teu irmão. O João, ele te olha assim, ó. É que eu sei. Tá louco? Ai. A gente se diverte. Muito bem, vamos continuar então aqui, ó. Miudinho, tadinho. Ai. Ó, vamos continuar aqui. Eu tenho 2x mais 6a mais 14 menos 2x menos 14. 2x eu só posso operar com menos 2x. E outra coisa que eu observo, eles são... Isabelle, tá dando problema no áudio? Alguma coisa, Isabelle? Cortando. O meu cortando. Tá cortando, tá, entendi. Eu tinha lido errado. Eu li coitado. Tá.
É cortando, entendi agora. Tá. Obrigado, Eli. Tá. Ó, 2x e menos 2x são opostos, tá? 2x e menos 2x são opostos, são simétricos. Aqui a gente pode cancelar, né? Vai dar zero. Eu tenho mais 2x, menos 2x, cancela. E aqui também, ó, mais 14 com menos 14, cancela, porque são simétricos. O que resta? Apenas 6A. Tá? Então tá. Tu viu ali que a gente fez monômios que são... A gente só reduziu ali para monômios semelhantes. Tá bem? Então tá. Tu viu o exemplo. Vamos ver as observações. Dado um polinômio qualquer, que eu vou chamar de A, para um pouquinho que eu já vou botar na tela para vocês. Seguindo na tela. Seguindo na tela. Tem que apagar tudo isso. Ah, tu não sabe. Outra coisa que tu não sabe, enquanto eu estou apagando a tela, é aquelas telas, eu fico comentando com vocês como aquelas telas de loading, né? Agora com a próxima geração aí de consoles não vai ter mais tela de loading, tu já viu, né? Vai passar direto, né? Mas eu estou na expectativa. Daí eu fico falando, e agora eu nem lembro mais o que eu ia falar. Ai, ai, ai. A tela de loading fail. Observação. Dado um polinômio qualquer A, deixa eu colocar na tela. Dado um polinômio qualquer A, seu oposto vai ser indicado por menos A. Eu falei para vocês, eu te disse ali no exemplo anterior. É aquele cuja soma com A resulta no polinômio nulo, tá? O polinômio nulo a gente chama de zero, tá? É o monômio zero, tá? Mas só que a gente tem que lembrar que a gente está dentro dessa estrutura numérica. Essa estrutura numérica que nós estamos trabalhando é a estrutura de polinômios. Então o zero, além de ser um número para nós, ele está dentro dessa estrutura que vai chamar o zero de monômio. Tá? É um monômio sem parte literal. Ah, bem complicado isso aqui. Vamos entender. É um monômio nulo ali, é o que ele está falando, né? O polinômio nulo. A gente vai tá inserido nessa estrutura algébrica. Um modo prático de obter o oposto de um polinômio é trocar o sinal de todos os termos do polinômio. Então vamos ver a multiplicação de polinômios. Considere o retângulo MNOP a seguir. O que é o retângulo MNOP? Professor, tu nunca falou disso. Que nome é esse? Retângulo MNOP? Hã? Que nome é esse? Retângulo, eu nunca... Ô professor, quando é que a gente vai... Já pensou? Assim, ó, ô professor, quando é que a gente vai aprender o retângulo MNOP? Ai, ai, ai. Dá uma risadinha aí, porque não é só eu que estou me divertindo. Ai, ai, ai. Que retângulo MNOP é esse, professor? Que retângulo é esse? Ah, valeu, Keila, brigadão. Que retângulo MNOP é esse? Vamos ver o retângulo MNOP. Ó, aqui o retângulo MNOP, ó. O retângulo tem esses vértices aqui, ó. O M, o N, o O e o P. São pontos que a gente vai imaginar eles no plano, e o plano pode ser o nosso quadro aqui, certo? Da ideia do nosso plano, né? Depois a gente conversa um pouquinho mais sobre planos, mas vamos pensar assim, ó, o plano do quadro tem 4 pontos, tá? O M, o N, o O e o P, de forma que MN forma uma linha paralela à linha formada
a linha que passa pelos pontos PO, P e O, tá? Então tem uma linha aqui, tá? Isso aqui eu vou chamar de segmento, PO é o segmento, isso aqui é paralelo a isto daqui, certo? Então são esses 4 pontos aqui, ó. E outra coisa, esse aqui também vai ser paralelo a esse aqui. Daí desta forma eu ligo um retângulo. Então eu posso dar um nome para esse retângulo, identificar através dos seus pontos no plano. Olha só, M, N, O e P, né? Então ligando esses pontos eu tenho um retângulo. e o P é só tu só. Tá? Ligando esses pontos M, N, O e P no plano, então eu tenho esse retângulo, mas ele tem essas características, tá? O segmento MN é paralelo ao segmento PO, o segmento MP é paralelo ao segmento NO, tá? Mais do que isso, a gente vai ver para ser retângulo. Não basta ser paralelo, porque eles poderiam ser paralelos assim, por exemplo, essas duas aqui, né? Mas os ângulos internos aqui, ó, eles são todos ângulos retos, tá? E esse segmento aqui, ele bate a pino. O que é bater a pino, assim? Sabe o sol do meio-dia, quando bate na terra, assim? Sol do meio-dia a pino, assim? Então, esse segmento bate a pino nesse segmento aqui. Ele não está de nenhuma forma, com nenhuma inclinação. Por isso a gente diz, ele está reto. Está reto em relação aqui, ó, essa base. É isso que a gente chama de reto. Tá? É o ângulo reto. O ângulo reto é o ângulo de 1/4 de volta. 1/4 de volta representa 1/4 de volta representa 90 graus. Ó, estão escrevendo aqui no WhatsApp. Não, eu vou ler. Eu vou ler aqui, ó, o que a Ana escreveu para mim. Quando começo a entender, ele vem com o retângulo M9, só Jesus na causa. Ai, te peguei, Ana, aqui, ó, no WhatsApp. Te peguei, né? O João Antônio estudando ali e tu ali no WhatsApp. Olha só o que o professor Fábio está falando. Foi tu, João? Foi tu, João? Você de repente vem com uma novidade que eu não lembro disso aí. Só nós, né? Vamos continuar. Muito bem. Olha só, então tu já sabe que esse M, o N, o O e o P são pontos no teu plano. Tu tem essas medidas aqui, ó. A medida de M até P é dado por esse monômio 6x na terceira. Significa que, se isso aqui é um retângulo, que a distância de N até O também vai ser 6x na terceira. Tá? Outra coisa, ele coloca que a distância de M até N é 8x menos 2. O monômio é 8x menos 2. Então, de P a O também vai ser 8x menos 2. Tá? Que polinômio representa meu Deus, a área S da figura, S de superfície, surface, tá? Da figura. S, então, vai ser a multiplicação da base, que é 6x na terceira, pela altura, que é 8x menos 2. Vamos ver, então, o desenvolvimento aqui, ó. E olha só como é simples. Não requer prática, tampouco habilidade. Ó. Então tá, a base tu já sabia que era 6x na terceira. A largura ali, né? 8x menos 2. Tá? Então tu vai distribuir aqui, ó, a multiplicação nessa adição algébrica. Então, ó, 6x3 vezes 8x e 6x3 vezes menos 2.
Tá? Aqui ele indicou, ó, 6x3 vezes 8x, ele colocou indicado, ele não saiu multiplicando, colocou indicado e a gente já sabe fazer essa multiplicação de dois monômios. O que tu não pode esquecer é que tu está multiplicando aqui. E agora 6x3 vezes menos 2, primeiro, regra de sinal, mais com menos aqui. E escreveu, ó, 6x3 vezes o 2. Olha, 6 eu consigo multiplicar, eu sei quanto é que é 6 vezes 8. 6 vezes 8 dá 48. O restante eu tenho que contar fatores, porque eu não tenho como multiplicar x, eu não sei quanto, eu só posso expressar o x em termos de fatores. Então, 6 vezes 8, 48. Aqui eu tenho 3 fatores de x e aqui eu tenho 1 fator de x, ao todo 4 fatores de x. Então, na multiplicação, copia a base, x, soma os expoentes, 3, quando não aparece aqui é 1. Pode usar essas técnicas, tá? Então tá, ó, 48x4, mesma coisa aqui, ó, copiou menos, multiplica o 6 por 2, 12. São 3 fatores de x, não tem mais fator, não tem mais nenhum outro tipo de fator. X na 3, só escreve x na 3 aqui e tu conseguiu a área, então, da tua superfície. A área está relacionada, então, está relacionada com a multiplicação, tá? Polinomial, a multiplicação polinomial. Deixa eu ver que horas são, que eu não posso me passar. São 9h25, a gente vai até as 9h30, eu já tenho que terminar por aqui, né? Vamos ver, ó. Nesse caso, multiplicamos um monômio por um polinômio. Por quê? Ó, porque isso aqui, ó, é um monômio. E isso aqui é um binômio. Ó, isso aqui é um binômio. A gente fez uma multiplicação polinomial pegando um monômio e multiplicando por um binômio. O livro não está errado em falar, multiplicou um monômio por um polinômio, porque ele usou o termo geral para esse binômio. Ele poderia usar o termo geral para esse polinômio aqui, para esse monômio aqui também, tá? Mas ele quer destacar para ti o seguinte, ó, isso aqui é um monômio, isso aqui pode ser 2, 3, 4 termos, tu sabe que tu vai ter que distribuir. É isso que ele está falando. É isso que está por trás. Porque quando tu multiplica monômio por um monômio, isso aqui está tranquilo. Agora, isso aqui é um monômio por um binômio. Ou um monômio por um polinômio. Tanto faz se for um binômio, um trinômio, um polinômio de 4 termos e assim por diante. Tá? Se tu está entendendo isso que eu estou te dizendo, o que